Na questão número 9, nós ainda temos a área de movimentos para analisar, e ele informa que uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. A equipe analisou o trajeto, né, e observou o seguinte: no primeiro trecho desse trajeto, a máxima velocidade permitida é de 80 km por hora. 80 km por hora. E esse trecho tem uma extensão de 80 km. Já o segundo trecho tem um comprimento, uma extensão de 60 km e a máxima velocidade com que ele pode trafegar nesse trecho é de 120 km por hora. Então, apresentadas essas condições, qual é o tempo necessário para que ele faça a entrega dessa mercadoria? Nós vamos, então, estabelecer aqui uma figura em que possamos transferir para cá as informações dadas lá no enunciado. Vamos imaginar que esse é o primeiro trecho. Esse trecho tem uma extensão de 80 km, conforme lemos, e a máxima velocidade com que ele pode trafegar nesse trecho é de 80 km por hora. O trecho restante a ser cumprido tem uma extensão de 60 km e a máxima velocidade com que ele pode trafegar aqui é de 120 km por hora. A pergunta feita na questão é: qual é, neste caso, o tempo necessário para que ele faça esse percurso, para que ele faça a entrega? Ele sai da empresa e chega lá no local da entrega. Ora, a primeira parte nós podemos trabalhar aqui de uma forma bem direta. Se ele vai trafegar nesse trecho com uma velocidade de 80 km por hora, eu entendo que a cada 1 hora ele percorre isso, 80 km. A cada 1 hora ele percorre 80 km. Como esse primeiro trecho tem 80 km, ele vai gastar então nesse primeiro trecho 1 hora. 1 hora. Galera, o segundo trecho, vamos lá, vamos nos concentrar agora aqui. Nesse segundo trecho ele já vai desenvolver uma velocidade maior. Ele vai agora a 120 km por hora. Isso quer dizer que em 1 hora ele percorre 120 km. Repete, em 1 hora ele percorre 120 km. Se 120 km ele percorre em 1 hora, 60 km, que é a metade disso, ele percorre em meia hora. Perfeito, ele aqui vai gastar meia hora. Ora, se ele gasta 1 hora nesse trecho, meia hora naquele trecho lá, quanto tempo ele vai gastar no percurso todo? 1 hora e meia. 1 hora e meia. Então, se nós formos lá para as alternativas da questão, nós vamos aqui, ó, assinalar como correta a letra C. Nessa aí nós não precisamos perder, né, muito do nosso precioso tempo. Agora, aqui na questão de número 10, nós voltamos ao campo da eletricidade. E vocês devem observar, né, sempre com bastante cuidado, bastante atenção, que é uma tendência normal do Enem de colocar as questões o mais dentro de situações reais possível. É o que se chama de contextualização. Aquele conceito físico é colocado dentro de um contexto, dentro de uma situação que possa ser vivenciada por você, para que você então consiga aplicar aquele conceito. E essa aqui é uma questão interessante que fala sobre um tipo de interruptor especial que existe principalmente em escadas. Você sabe que em determinadas casas há uma escada e você tem uma lâmpada para iluminar aquela escada. E essa lâmpada, ela normalmente é controlada por meio de 2 interruptores. Um que fica no pé da escada e outro que fica no topo, na parte superior. De tal maneira que você pode ligar ou desligar a lâmpada
estando no topo ou estando na parte superior da escada. Esse tipo de interruptor vai corresponder a um tipo especial de instalação elétrica. Bom, embora você não seja um eletricista formado, né, você não é um técnico em eletricidade, mas alguns conceitos básicos você precisa administrar para saber responder à questão. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender o seguinte. Vamos imaginar que esta é a tomada na qual eu tenho a fiação da minha lâmpada ligada. Esta aqui, digamos, é a lâmpada. Vamos representar uma lâmpada incandescente. Eu tenho aqui, ó, um fio saindo do positivo da tomada, indo até a lâmpada. Um segundo fio vai até um ponto diferente da lâmpada. Normalmente nas lâmpadas, um dos contatos é feito na base, o outro contato é feito na lateral. Dessa maneira, eu tenho um circuito fechado. A corrente, digamos, sai aqui do terminal positivo da tomada, passa pela lâmpada, ela funciona, e retorna aqui pelo terminal negativo. Para que eu possa controlar o ato de ligar e desligar essa lâmpada, nós utilizamos no dia a dia, na prática, os interruptores. E os interruptores, basicamente, consistem de um sistema que permitem que se faça isso aqui, ó. Nesta posição, eu digo que eu tenho o circuito aberto. A corrente nem sai aqui do terminal positivo, porque a corrente só sai se ela tiver um retorno garantido. Como não sai corrente, a lâmpada, evidentemente, nessa posição encontra-se apagada, ela não está funcionando. Eu vou ali com um simples toque do dedo, encosto aqui, ó, o circuito fecha e nesse momento a lâmpada funciona. Portanto, seja uma instalação simples ou mais complexa, não importa, o sistema que está ligado só irá funcionar se estiver dentro de um circuito fechado. Se o circuito for interrompido em qualquer ponto, seja antes do aparelho, seja depois do aparelho, é indiferente, ele não funciona. Então, mesmo que você não seja, conforme eu falei, um eletricista formado, um técnico em eletrônica, você sabe que para o sistema funcionar é necessário que tenhamos um circuito fechado. Então, vamos verificar aqui em qual alternativa nós temos um circuito fechado. Como eu retirei essa questão de uma prova original do Enem, ela já veio com a marcação do gabarito. Olha lá, ela já apareceu com a indicação da letra E, o que nos faz ganhar um certo tempo na questão, porque nós iríamos testar uma a uma. Mas vamos lá. Eu quero saber qual é o circuito que cumpre a finalidade de funcionamento dessa lâmpada descrito no texto. Eu quero então poder ligar ou desligar a lâmpada indiferentemente usando este interruptor ou aquele lá. Observem que, nesse momento, esse interruptor está conectado aqui em cima. Não há nenhuma ligação daquele lá com este aqui. Não há nenhuma ligação. Eu tenho aqui uma interrupção. Então, nesta posição aí, nós teríamos nesse momento essa lâmpada apagada. Nessa posição, a lâmpada está apagada. Se eu desloco esse interruptor para cá, eu passo a fazer um circuito fechado. Olha aqui, ó, observe, ó, vai seguindo o caminho aqui, ó, olha lá, circuito fechado. Então, nessa posição aqui de baixo, a lâmpada acende, na posição de cima, a lâmpada apaga. Então, eu consigo ligar e desligar a lâmpada usando esse aqui? Sim. Não mexi naquele lá. Desligada, quando ele está aqui embaixo, eu repito, ó, ela funciona, ela está ligada, tá? O circuito está fechadinho. Ótimo. Agora vamos para o segundo interruptor. O segundo interruptor está naquela posição. Já sei que a lâmpada está desligada.
Porque, ó, se eu seguir o caminho da lâmpada, aqui não está ligado a nada, ó, tinha que vir para cá. Então, desligada. Se eu levar aquele lá para cima, você vai reparar seguindo o caminhozinho aqui, ó lá, o circuito fechado, ó. A corrente elétrica consegue circular plenamente aqui. Portanto, letra E responde corretamente a nossa questão. Em qualquer outro caso aí que você fizer o teste, você vai observar que haverá problema de funcionamento. Vamos fazer como exemplo a alternativa D. Olha aqui a alternativa D. Testando esse interruptor aqui. Nesse momento, ó, uma ponta do fio está aqui, vai até a lâmpada, está interrompido lá. Ó. Então, com ele nesta posição aqui, a lâmpada não funciona. Tá? Ela está apagada. Se eu desloco para baixo, eu tenho um circuito fechado por aqui, ó. Não passou pela lâmpada. Repare, ó, a lâmpada vai continuar apagada. Então, posso mexer à vontade nesse interruptor aqui, que ele não faz a lâmpada funcionar. Observe que logo no primeiro eu já peguei que está errado, né, esse tipo de instalação. Portanto, reforço, letra E é a nossa alternativa correta. Seria interessante que você pudesse fazer o mesmo que eu fiz na letra D, nas outras alternativas, para ir formando as suas conclusões a esse respeito. Tá? E vamos então verificar lá a última questão desse bloco, que é uma questão interessante na área da física ondulatória, que começa descrevendo assim, ó: nossa pele possui células que reagem à incidência da luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina. Então ele está lhe dando uma informação de que quando a nossa pele é atingida pela radiação ultravioleta, ela vai produzir uma substância que nós chamamos de melanina. E esta substância, vejam, ela é responsável pela pigmentação da pele. Então, quando você fica exposto à radiação ultravioleta, a pele vai produzir essa substância chamada melanina e vai dar essa tonalidade mais escurecida à nossa pele, o tal do bronzeamento, né, como as pessoas dizem. Bom, pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz do seu quarto e deitou-se exatamente debaixo da lâmpada incandescente. Coitada, em vez de ir à praia, o que ela fez? Ela botou o biquíni e ficou embaixo da lâmpada incandescente no seu quarto. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. O máximo que ela conseguiria, se for um quarto todo fechado, é sentir calor, né, com o calor irradiado ali pela lâmpada incandescente. Mas bronzeamento, que era o objetivo, ela não conseguiu. E ela não conseguiu, quer dizer, o bronzeamento não ocorreu, porque a luz emitida pela lâmpada incandescente tem que característica? Nós precisamos conhecer um pouquinho do espectro da luz. A luz irradiada pela lâmpada incandescente, ela é tecnicamente chamada por nós de luz branca. E ali na luz branca estão, na verdade, presentes, superpostas, 7 cores diferentes. Essas são aquelas 7 cores que formam o arco-íris. Na verdade, quando a luz solar atravessa pequenas gotinhas d'água em suspensão no ar, essas 7 cores que formam o branco da luz solar se separam. Você consegue perceber essas 7 cores. Elas são, na ordem, o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Além dessas 7 cores, existem também mais 2 presentes no espectro da luz branca que não são visíveis ao olho humano. Nós temos então a luz branca,
dentro do espectro da luz branca, eu tenho 7 cores visíveis, conforme eu falei: o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Bem, a primeira pergunta que cabe aí é: o que distingue uma cor da outra? O que faz com que exista a radiação vermelha, alaranjada, amarela? A diferença está numa característica chamada frequência. Cada cor tem a sua frequência. E neste sentido, ou seja, de cima para baixo, a frequência vai se tornando cada vez maior. A frequência aumenta. A frequência aumenta neste sentido. Portanto, dentre as radiações visíveis, aquela que possui menor frequência é a radiação vermelha. E a que possui maior frequência é a radiação violeta. Conforme lhes disse, além dessas 7 visíveis, existem 2 que não são diretamente visíveis ao olho humano. Uma delas fica situada por aqui, e como ela está situada antes do vermelho, ela tem frequência inferior ao vermelho, daí ser chamada de radiação infravermelha. A outra radiação se posiciona por aqui, depois do violeta. Se ela está depois do violeta, ela tem uma frequência maior que o violeta, daí receber a denominação de radiação ultravioleta. Ora, o ultravioleta é, então, uma radiação de frequência bastante elevada. Isso faz com que ela tenha um grande poder de penetração, penetra na nossa pele e ativa a melanina. A luz emitida pela lâmpada incandescente, ela é uma luz próxima dessa faixa aqui, entre o vermelho, o amarelo, o alaranjado. Portanto, é uma radiação que tem frequência bem menor do que a da luz ultravioleta. Então a menina, ficando exposta à lâmpada incandescente, ela recebeu uma dose de ultravioleta mínima, insuficiente para produzir o efeito do bronzeamento. Então, o fato da lâmpada incandescente não ter gerado esse efeito do bronzeamento se deveu a quê? A baixa frequência das radiações que ela emitiu, quando o ultravioleta é uma radiação de alta frequência. Portanto, a alternativa B é a que responde aí adequadamente à interessante questão que acabamos de fazer.